natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse enunciado é conhecido como Lei da Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier. Na época em que foi formulado, sua validade foi contestada, já que na queima de diferentes substâncias era possível observar aumento ou diminuição de massa. E para exemplificar esse fenômeno, considere as duas balanças idênticas, 1 e 2, mostradas na figura a seguir. E nos pratos dessas balanças foram colocadas massas idênticas de carvão e de esponja de aço, assim distribuídas. Então, galera, lembra que lá na aula eu expliquei para vocês aí um pouquinho dessas balanças? Então, vamos lá. Nos pratos A e C eu tenho carvão, tá? Então, aqui eu sei que é carvão e aqui também é carvão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome carvão aqui em cima para a gente poder ter um campo visual, tá, gente? É muito importante que quando vocês estiverem fazendo as provas, vocês anotem as informações para poder facilitar a resolução, tá? E aqui nos pratos B e D eu tenho esponja de aço. Lembra da aula que eu expliquei para vocês lá, o lance do bombril? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui esponja, que a gente já sabe que é esponja de aço, tá? Não é esponja comum, não. Então se liga só. O que aconteceu nessa questão? Ó, a seguir, nas mesmas condições reacionais, foram queimados os materiais contidos em B e C, o que provocou desequilíbrio nos pratos das balanças. E para restabelecer o equilíbrio serão necessários procedimentos de adição e retirada de massas em quais pratos? Então, vamos aqui iniciar falando que aqui o recipiente está aberto, ou seja, eu não estou trabalhando em recipiente fechado. Então, como ele disse, a gente queimou o material B e C, tá? Então ele está dizendo, ó, B e C. Então vamos lá. O B é esponja. Lembra que eu trabalhei com vocês lá na aula a reação do ferro mais O2, tá? Eu trabalhei isso lá na aula com vocês. O que eu falei? Que lá na aula eu falei que se eu faço em recipiente aberto, o que eu teria? Eu teria a formação de um produto em que a massa desse produto aqui, deixa eu colocar a equação para ficar mais didático aqui para todo mundo, tá? Essa foi a equação que eu coloquei para vocês. E eu lembro que eu virei e eu falei na aula que esse tipo de reação química, a massa do produto, tá? Que eu vou colocar, ó, a massa do produto, ela vai ser o quê? Ela vai ser maior do que a massa do reagente. Então, só para você entender o que eu fiz aqui, ó. A massa do reagente é menor do que a massa do produto, beleza? Lembrando que, como está em recipiente aberto e as balanças estão equilibradas, então o O2 não está contabilizando aqui, tá? Tudo que eu expliquei na aula anterior aí para vocês. O que eu observo? Que como eu coloquei a esponja para queimar e a balança estava equilibrada, o que aconteceu? O que eu tinha antes é mais leve do que o final. Essa balança que está equilibrada, ela vai ficar de que jeito? Ó, ela vai ficar assim. Por que ela vai ficar assim? Porque o meu prato B vai estar mais pesadinho em comparação do que o A. Então, por isso que a balança vai ficar assim, vai ficar para baixo, né? Que vai ficar mais pesado. Agora, ele disse que colocou para queimar também o material C. Então, vamos lá. O que tem no prato C? O prato C é da outra balança. O prato C é carvão, que a gente anotou aqui. Então, o que a gente vai ter? Ó, lembra lá da aula que eu trabalhei com vocês? Ó, o carvão mais o O2 vai formar CO2. E lá na aula eu virei para vocês e falei que, ó, esse tipo de experimento, se a gente fizer, a gente vai ver que a gente vai ter uma perda de massa. Por quê? Aqui é sólido e o produto é gasoso. Então, a massa do reagente, nesse caso, ela é o quê? Maior do que a massa do produto. Então, quando eu pego o carvão e boto para queimar, o que vai acontecer? O prato C vai ficar mais leve do que o início. O prato D, como eu não mexi, o que vai acontecer? Mais uma vez, a balança
no caso, vai apresentar esse padrão. Então, depois que eu fiz a queima do material B e C, as duas balanças ficaram desse jeito. Beleza, então a gente acabou de fazer o desenho de como que vai ficar e é importante que você entenda que a gente está aplicando os conhecimentos lá da aula. Para restabelecer o equilíbrio, serão necessários procedimentos de adição. Então, eu quero adicionar e retirar massa em quais pratos? Então, vamos pensar, para voltar ao equilíbrio, tá? Então, para a balança ficar equilibrada. Então, eu vou ter que adicionar aonde? Então, na primeira balança, eu vou ter que adicionar massa aonde? Eu vou ter que adicionar massa no prato A. Por quê? Se eu coloco mais massa aqui, então o prato A vai ficando mais pesado e a balança vai, pá, ela volta o normal. Então, a adição de massa, ela vai se dar no prato A. Então, eu elimino o B, a letra B no caso, e eu elimino a letra C. E elimino também a letra D. A gente já achou a resposta correta, que é a letra A, tá? Então, a gente acabou por eliminatória chegando na letra A. Ele quer saber também qual prato que eu devo retirar massa. Eu posso tirar no segundo prato, o que eu vou fazer? A retirada de massa no prato D. Então, se eu começo a retirar aqui no prato D, o que vai acontecer? O prato D vai ficando mais leve, e aí o que vai acontecer? Vai ficando mais leve, tudo volta ao normal. Então, eu identifico mais uma vez que a letra A e a letra D é a alternativa correta. E aí você pensa assim, Marcelo, mas eu poderia trabalhar com a adição e retirada de massa em outros pratos também, né? Então, no caso, quais são os pratos que eu adicionaria massa? Então, a adição eu só poderia fazer em qual prato? Então, acompanha comigo, adição de massa no prato A ou no prato o quê? No prato C, tá? E a retirada teria que ser aonde? Ou no prato B, tá? Então eu retiraria massa do prato B ou do prato D. Então quais são as combinações de respostas possíveis? Ou eu teria A com B ou eu teria A com D, que no caso A com D foi a nossa resposta. Observe que A e B a UERJ não colocou aqui pra gente, até mesmo porque não faria sentido você fazer A com B, porque A e B estão na mesma balança. Então, não faz sentido. Por quê? Porque se eu mexo com A e B, a balança 2 ficaria fora do padrão ali, né? E o que a gente poderia fazer também? Trabalhar com o C e o B, né? Então, eu poderia fazer a adição no C e B, a adição e retirada, né? C e B. Observe que não tem esse tipo de resposta, C e B. Ou então eu poderia trabalhar o quê? Com C e D. E aí, galera, o C e D entraria na mesma discussão que eu falei para vocês do A e B, que C e D eu estaria trabalhando com a mesma balança. E aí eu não colocaria em equilíbrio a balança de número 1.